Olá, meu nome é Ana e junto com meu colega Emanuel, vamos apresentar o projeto Mapa de Dependência de Software, desenvolvido em Java, para a matéria de estrutura de dados do IFPA de Vitória da Conquista, do curso de Sistema de Informação. Este projeto simula como diferentes partes de um sistema dependem uma das outras, usando uma estrutura de árvore, que é a estrutura que a gente está aprendendo nessa terceira unidade do semestre, onde cada módulo pode depender de, no máximo, um outro, tá? Ele oferece uma forma clara de visualizar e manipular essas relações, ideal para estudo de builds e modularização de software. Eu acho importante contextualizar é, que em sistemas complexos a gestão de dependência é fundamental. Um modelo mal referenciado pode quebrar o build inteiro e, com isso em mente, criamos um sistema onde é possível você cadastrar um módulo com nome e versão, relacionar a dependência entre eles, remover módulos com seus dependentes e até mesmo visualizar caminhos de build, como em uma compilação real. Nas orientações do trabalho desse projeto, né, de mapa de dependência de software, foram pedidas essas especificações, né, de poder cadastrar, relacionar e remover e visualizar os caminhos do build. Então, com isso, a gente conseguiu fazer da melhor forma possível o projeto, né. Um ponto importante é o porquê mapear dependentes. Por quê? Porque evita erros de compilação e execução, facilita a manutenção de sistemas, melhora o controle de build e representa relações de forma clara e hierárquica. Então, assim, é perceptível, né, que é muito importante mapear essas dependências. O nosso sistema possui funcionalidades técnicas e existem 6 funcionalidades principais. Primeira delas, a inserção de módulo com nome e versão únicos. A definição de dependência via CLI, respeitando a regra de dependência direta. A terceira, visualização da árvore, mostrando de forma hierárquica os módulos e níveis. A quarta, busca por caminho, retornando da raiz até o módulo buscado. A quinta seria o quê? Remoção recursiva, eliminando o módulo e seus dependentes exclusivos. E a sexta e última, caminho de build, imprimindo as sequências de compilação válidas. Essas 6 funcionalidades que eu acabei de dizer estavam nas especificações do trabalho. O trabalho pedia que a gente representasse em árvore as dependências entre módulos ou pacotes de um sistema. Cada nó é um módulo e suas filhas são as dependentes diretas desse nó. Cada módulo dependente pode ter, no máximo, um módulo no qual ele dependa. Ou seja, cada nó só pode ser associado a, no máximo, um nó pai. Então, na lógica, seria o quê? É como se cada filha só pudesse ter um pai, entendeu? Cada nó só pode estar associado a, no máximo, um nó pai, entendeu? A gente criou um repositório no GitHub, né? E lá tem um README, e lá tem todas essas especificações, todos esses esclarecimentos, né? Que fala que o objetivo é oferecer uma ferramenta capaz do que eu acabei de falar. Gerenciar módulos, suas versões, definir relações de dependência, visualizar a hierarquia completa de dependências, buscar informações detalhadas de qualquer módulo, remover e imprimir caminhos de build, né? E aí que tem as funcionalidades principais, que eu acabei de dizer também, e tem as instruções de uso, para caso alguém queira testar e tudo mais o nosso sistema, lá tem todas as instruções de uso. E agora eu vou passar a palavra para o meu colega Manuel, que ele vai explicar todos os códigos para vocês e vai testar e executar, mostrar mesmo, né? Como funciona. Bom, e dando continuidade à apresentação feita pela nossa colega de classe Ana, iremos agora explicar a estrutura do código-fonte do projeto e como a lógica foi organizada para representar as dependências entre os módulos. Toda aplicação ela foi feita em Java utilizando os conceitos de orientação a objetos e a estrutura de dados, mais especificamente uma estrutura de árvore, que é o assunto que estamos estudando nesse momento, nessa terceira unidade. Bom, e para falarmos sobre a organização geral, o projeto ele foi dividido em 4 arquivos principais. Um deles é o módulo Java, que basicamente é o que representa cada módulo do sistema. O gerenciador de dependências, né, que é onde está a lógica principal. O main,
que é basicamente a interface da linha de comando, e o gerenciador de dependências teste, que é os testes automatizados. Bom, agora iremos conhecer um pouco sobre os nossos arquivos, né, sobre o que eles realmente têm como funcionalidades e conhecer quais são as principais funções dos seus respectivos códigos e dos seus respectivos arquivos. Vamos falar um pouco sobre o módulo. O módulo.java. Essa classe ela define uma estrutura básica de um módulo. E cada módulo ele possui um nome, uma versão, uma referência para o módulo pai e uma lista de dependentes, né, criada com o ArrayList. Isso nos permite representar uma hierarquia de forma clara, como em uma árvore, né, para sermos mais específicos. Vamos também falar um pouco sobre o gerenciador de dependências, né? Essa classe ela é responsável por centralizar toda a lógica da aplicação. Os módulos eles são armazenados em um map, né? Um map string, e é o que nos permite acessá-los de uma forma mais eficiente. Nela temos os métodos de adicionar módulo, né? Adicionar dependências, né? Listar módulos, visualizar uma árvore, exibir uma árvore, buscar módulo, remover o módulo, imprimir caminhos de build e imprimir caminho. Basicamente, a gente tem todos esses métodos dentro do gerenciador de dependências. E por fim, temos o gerenciador de dependências teste, que é onde a gente criou os testes automatizados para validar as principais funcionalidades do sistema, como a inserção de módulos, a definição de dependências e a remoção recursiva. Bom, agora a gente vai apresentar o código como ele realmente funciona na prática. O objetivo dele é simular dependência entre os módulos de software usando a estrutura de árvore, como eu falei um pouco mais cedo. E para explicar melhor, um módulo aqui ele representa uma parte de um sistema, pode ser, por exemplo, o núcleo do sistema ou a interface, ou qualquer componente que dependa de outro para funcionar. E quando a gente fala que o módulo depende de outro, isso significa que ele não existe só se o outro estiver presente. Ou seja, isso é bem comum entre os sistemas reais. Por exemplo, uma tela de login só funciona se o sistema principal estiver carregado. No nosso projeto, cada módulo tem um nome e uma versão. E a gente pode criar conexões entre eles. Bom, mas agora eu vou simular aqui no nosso terminal, né? No nosso terminal que eu vou abrir nesse momento. Uma situação bem comum, né? Uma situação bem comum. Eu vou adicionar dois módulos, um core, que seria o núcleo do sistema, e o eye, que seria a interface visual. E depois eu vou conectar os dois e mostrar como o sistema reage quando eu removo um módulo que tem dependentes. Bom, agora eu vou executar o nosso código e ver como ele realmente vai funcionar na prática. Eu vou fazer a execução aqui do nosso projeto. E pronto, abrimos aqui o menu com o gerenciador de dependências. E nesse menu a gente tem o adicionar módulo, adicionar dependências, visualizar árvore de dependências, buscar módulo, remover módulo, imprimir caminhos de build e sair. E para a gente realmente ver como ele vai funcionar, primeiro eu vou adicionar um módulo Core 1.0, que vai ser o nosso módulo base. Vou escolher a opção 1, informe o nome do módulo. O módulo vai ser Core. E a versão do módulo vai ser 1.0. Beleza. Agora que já adicionamos o módulo Core 1.0, a gente vai adicionar o IPO 1.0. A gente vai escolher a opção adicionar módulo novamente. A gente vai informar o nome do módulo, vai ser Y. E a versão vai ser 1.0. Feito isso, a gente viu que o módulo também foi adicionado, né? Agora a gente vai adicionar a dependência. A gente vai fazer com que o Y seja dependente do Core, fazendo assim com que eles ficam conectados. Então eu vou escolher a opção 2.
E eu vou colocar o ID do módulo dependente do filho, ou seja, eu vou colocar o nome, dois pontos, e a versão para realmente ele saber qual que vai ser o filho e qual que vai ser o pai. Eu vou colocar aqui o y 1.0, que vai ser o nosso módulo dependente, ou seja, o filho. E o pai que vai ser vai ser a dependência do nosso filho, ou seja, core 1.0. Pronto. Feito isso, a gente vai agora visualizar as nossas árvores de dependências para ver como realmente está ficando. Ou seja, vou escolher o número 3 aqui, e a gente vai ver que na nossa árvore de dependências a gente vai ter core sendo pai e o y sendo dependente do core, ou seja, o filho do core. Basicamente é isso. E agora que temos todo um processo, né, toda uma dependência uma da outra, né, o y dependendo do core, o y sendo filho e o core sendo pai, a gente vai fazer a búsqueda do nosso módulo, né? A gente vai buscar o nosso módulo digitando o número 4 e eu já tenho feito aqui. Basicamente a gente vai digitar o ID do módulo para buscar, que é o nome, dois pontos, versão. E para a gente buscar o nosso módulo, a gente colocou o y, né, 1.0, e a gente viu que o módulo y 1.0 tem ele como pai e tem dependentes nenhum, que basicamente a gente não colocou dependentes para o y não, a gente colocou dependentes apenas para o core. Se a gente for colocar o número 4 aqui, e a gente colocar o core 1.0, veremos que a gente tem nenhum pai do core 1.0, mas a gente tem dependentes que é o y 1.0. Ou seja, a gente fez a busca do módulo, e nessa busca do módulo a gente consegue ver os seus dependentes e o pai de cada módulo, de cada módulo. E agora que a gente já viu na prática como a busca do módulo funciona, a gente vai remover o módulo, né? A gente vai fazer a remoção de módulo. Mas será que se a gente excluir o core 1.0, vai também excluir o filho, o y 1.0, que estão realmente ligados? A gente vai ver nesse momento que é agora. A gente vai digitar, a gente vai digitar o número 5, né? Que é a remoção do módulo. E a gente vai digitar o ID do módulo para a gente remover, que é o nome, dois pontos, versão. A gente vai digitar core 1.0 e a gente vai ver que o módulo foi removido, né? O módulo removido core 1.0 e o y também foi removido. Ou seja, se a gente remove o pai, ele remove todas as dependências que ele possui. Ou seja, a única dependência que tinha era o y. Ou seja, a gente excluindo o core 1.0, a gente também excluiu o y. Então para isso a gente vai chegar e imprimir os caminhos da build, né, para ver se realmente eles estão lá. E a gente vê que não tem nenhum caminho da build. Ou seja, a gente excluiu todos os módulos pais e filhos através da exclusão de apenas um módulo, né, que foi o pai. Então basicamente é isso. A gente viu como a gente adiciona um módulo, a gente adiciona uma dependência, a gente visualiza uma árvore de dependências, a gente busca um módulo e remove o módulo e imprime os caminhos da build. Mas será se a gente criar um módulo pai e um módulo filho, se a gente exclui apenas o filho, será que fica apenas o pai? Então a gente vai lá. A gente vai adicionar um módulo core versão 1.0. A gente vai também adicionar outro módulo, a gente vai colocar o y versão 1.0. Né? A gente vai colocar uma dependência, a gente vai colocar para que o y ele seja dependente, o y ele seja dependente do core. O core ele vai se tornar pai novamente, né? Core 1.0 para se tornar pai. E a gente vai visualizar as árvores de dependência. A gente tem o core 1.0 e o y 1.0. Beleza, a gente vai fazer a busca novamente do módulo. A gente vai ver se realmente o core ele tem o y como filho. E sim, ele tem
dependente. E agora que a gente já fez todas essas dependências, a gente vai remover o nosso módulo 5 e a gente vai remover o nome, dois pontos, versão, ou seja, a gente vai digitar y, dois pontos, 1.0. Pronto, a gente removeu o y 1.0, a gente vai imprimir os caminhos da build e a gente vê que a gente tem o core 1.0, ou seja, se a gente exclui o filho, o pai não é excluído, mas se a gente exclui o pai, o filho também é excluído, porque o filho é dependente do pai, ou seja, o core ele tinha as dependências. Então, basicamente foi isso que o nosso código, ele é assim que o nosso código funciona. Né? Todas essas dependências, esses pais e filhos, estão funcionando corretamente e estão funcionando com suas devidas regras, né? Com suas devidas funções. Então é isso. Esse foi um exemplo bem básico de como o sistema funciona, criando os módulos, relacionando dependências e controlando a hierarquia entre eles. Então essa aplicação ela foi feita pensando em facilitar o entendimento de estruturas de uma árvore e modularização de um software. Então a lógica de remover automaticamente dependências também ajuda e a manter uma estrutura limpa e sem falhas. E com isso eu encerro a demonstração na prática e desde já agradeço pela atenção. Agora, depois da estrutura do código, né, apresentada pelo nosso colega Emanuel, vamos para as considerações finais. Bom, para encerrar, a gente pode dizer que o projeto cumpriu, né, com todos os objetivos propostos, conseguindo implementar todas as funcionalidades solicitadas e tudo mais, com a inserção de módulos com nome e versão, né, a definição de dependências entre eles, a visualização da árvore completa, a busca de caminhos tais até um módulo, a remoção recursiva e a impressão de caminhos de build, que era essa as especificações do trabalho. A estrutura em árvore, ela foi fundamental para deixar tudo organizado de forma clara. Ela é bem interessante, como um módulo depende do máximo de um pai. Conseguimos representar bem essas relações hierárquicas, o que ajuda muito na hora de entender o fluxo de dependências e simular um sistema real de build. Isso seria comum, por exemplo, em ambientes de compilação ou instalação de pacotes. É interessante dizer também que outro ponto positivo, né, que foi organizar o código. Nós dividimos o sistema em três classes, né? Uma que representa o módulo, uma que gerencia toda a lógica e outra com a interface no terminal. Isso ajuda bastante no desenvolvimento e nos testes, né, que também foi testado e tudo mais. E na manutenção do projeto. Inclusive, a gente, como eu disse, né, a gente criou testes no de Unity para garantir que as principais funções estivessem funcionando corretamente. Mas, no geral, o sistema se mostrou funcional, estável e com potencial para ser expandido, né? Porque como é algo ali, vamos se dizer, mais introdutório por ser rodado em uma linha de comando, ele cumpre o papel de representar as dependências de forma simples e eficiente e também serviu como uma ótima oportunidade para aplicar os conceitos de estrutura de dados e, com certeza, né, entender melhor o conceito de árvore para poder estudar para a prova. Não só de estrutura de dados, e de orientação a objetos e boas práticas de programação, porque o trabalho em grupo, né, faz com que a gente tenha essa experiência de trabalhar em grupo. Como eu tinha dito, né, muito obrigada, espero que tenha gostado.